Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2. As epístolas paulinas são epístolas que doutrinam a igreja, que ensinam a igreja. E cada trecho desse aqui caberia estudos, que você nem imagina. Mas nós vamos fazer a simples leitura e deixar que a leitura fale por si mesmo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é de outros. Tende vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. O texto está dizendo assim que antes de ser exaltado, Jesus foi humilhado. E ele está dizendo que é esse sentimento que a gente tem que ter na gente, não de partidarismo, não de vanglória, não de esperteza de um para com o outro, mas de serviço. Quem quiser ser o maior, sirva. Esse é o ensinamento da palavra de Deus para o seu povo, porque todos aqueles que se humilham e se colocam nas mãos de Deus, Deus no tempo oportuno o exalta, o coloca em posição de honra. Amém? Pai, nós entramos neste lugar para te adorar, para ministrar uns aos outros através da fé, da oração, da palavra, ó Deus, e nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos envolva, porque, Senhor, para fazer isso, não podemos fazer isso mecanicamente, como um ato religioso, Senhor, nós temos que fazer isso em espírito e em verdade. Ó Deus, nós estamos dizendo que dependemos de Ti para Te louvar, nós estamos dizendo que dependemos de Ti para orar como convém, e que todas as barreiras sejam quebradas agora em nome de Jesus. Vem sobre nós, manifesta em nós, através de nós, Senhor, a Tua unção e a Tua graça, e que o Teu nome seja glorificado mais uma vez, e que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos lá. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado eu serei através de Cristo. Fui livre da culpa e do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei
de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, eu sou salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo, eu sou salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado eu serei através de Cristo. Fui livre da culpa e do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Não dá, sem Jesus não dá,
Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. 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 Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. 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 Não, 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 não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá. Quantos creem nisso? Não, não dá, sem Jesus não dá. 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 Não, 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 não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. O que dirás, ó Deus, ao meu respeito? E quando endurecer meu coração e não liberar perdão pro meu irmão, o que dirás, ó Deus, ao meu respeito? Se eu abandonar os meus pais, o tempo de honraria deixa para trás. O que pensarias quando eu pensasse só apenas no que é meu, com uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus? Quando me coloco no seu lugar, eu vejo a diferença de quem sabe amar. Me dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, e coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O que dirás, ó Deus, ao meu respeito? E quando eu liberar o perdão, de maneira alguma eu não abro mão
da comunhão. O que dirás, ó Deus, ao meu respeito? Quando eu visitar os hospitais e cuidar com carinho dos meus pais. O que pensarias quando eu deixasse de olhar só pro que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, eu vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado para amar. O bem que eu preciso fazer é tão difícil de praticar, mas o mal que está diante de mim só me leva a errar. Já não bastam asas para voar, o equilíbrio eu só vou encontrar. E quando eu entender o que é de fato adorar, quando eu entender o que é de fato me entregar. Quebranta-me, quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar. Coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções e faz de mim um ser humano. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar. Coração disposto. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, o coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, o coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. A palavra de Deus diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu queria fazer uma coisa que normalmente nós não fazemos nos nossos cultos, mais voltado para adoração. Queria que a gente se ajoelhasse um pouquinho e gastasse aí uns 5 a 10 minutos fazendo isso que o corinho, que essa música está dizendo, quebrantando o nosso coração, falando com Deus. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então,
É hora de você esquecer quem está ao seu lado, à sua direita, com quem você veio de casa, e você ajoelhado aí falar com Deus. Abrir o seu coração. Vamos fazer isso agora? Deixar uma música de fundo aí. Amém? E nós vamos orar. Nela, mais que tudo, Senhor Jesus, Tu és a fonte de água viva que brota do meu interior, Jesus, Jesus. Louvado seja o Deus santo nome, Senhor. Obrigado por podermos estar em liberdade, Senhor, inclusive para orar, invocar o Teu nome. Senhor, não queremos sair da mesma maneira que entramos.
Fala o coração de cada pessoa aqui. Ó Deus, aqueles que Tu tens um propósito nesta noite, abre os ouvidos espirituais. Traz sossego ao coração aflito. Traz sossego, Senhor, ao coração angustiado, temeroso. Traz a Tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Aleluia. Rompe as cadeias, Senhor, que prende mentes e corações. Rompe a cadeia, Senhor. Tira os temores, tira as tristezas, cura das decepções, da Tua paz. Sim, Jesus, Tu és o príncipe da paz. Tu és o príncipe da paz. Te adoramos, Senhor, te queremos. Santo Espírito, move as águas, que a Tua chuva chegue sobre nós e vai lavando e vai curando. Tua presença, os Teus dons, o Teu falar em mim, através de mim. Venha os dons, ó Deus, os cânticos espirituais, as línguas estranhas, as orações que nascem no Teu Espírito, Senhor. Que esta noite, Senhor, sejam rompidas as barreiras, que todos aqueles que estão secos sejam agora visitados por Ti, Senhor, renovados, restaurados. Toca com a Tua mão, Jesus, toca onde ninguém vê, toca onde ninguém sabe, toca com a Tua mão, Senhor. Sara a ferida. A palavra que o Espírito Santo está me dando nesse momento é decepção. Pessoas que estão decepcionadas e estão caminhando com muita dificuldade porque estão atingidas por essa flecha, por esse dardo chamado decepção, que vem para paralisar sonhos, para roubar a alegria. Mas o Espírito Santo me diz que esta é uma noite que você pode ser restaurado. Levante a sua mão e a sua voz e diga: sim, Senhor, eu preciso de Ti. Sim, Senhor, toca na minha ferida, opera em mim a Tua paz, tira todos os pensamentos que não são Teus. Tira o desânimo, Senhor, rompe as cadeias, tira as angústias, e balabaralabá. Vamos ficar de pé, igreja, vamos adorar a Deus, vamos romper todas as cadeias. Levante as suas mãos e comece a adorar. Esqueça quem está ao seu lado, diga: Jesus, toca em mim, Senhor, toca em mim, Senhor, tira o meu fardo, quebra as cadeias. Eu sou Teu, Jesus. Alabaxar, alabás, andalabaçanda, alabaxar, alabá, e candalai, alabá. Se vir as línguas, comece a falar. Sim, sim, Jesus, transborda em mim,
a tua presença transborda o teu espírito. Alabashiri kandalaba, andalabaralabaralabacharalaba. Espírito Santo, transborda agora a tua presença, quebra as cadeias, que o inimigo seja envergonhado. Aleluia! Abra sua voz, meu irmão. O inimigo é envergonhado agora, quando você levanta a sua voz e começa a clamar. Oh, sim, sim, Senhor, Deus maravilhoso, Jesus, meu Rei. Eu sei que tu cuidas de mim. Tu és o meu pastor, e nada vai me faltar. Eu sei, Senhor, eu sei, Senhor. De ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder, fome de ti, que debilita, que desespera por ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te. Levante as suas mãos. Vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso. Enche esse lugar, enche a minha vida, enche, Senhor. Enche este lugar, oh Espírito Santo, enche a minha vida. Eu tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que debilita, que desespera por ti. Fome de ti. Oh, Ibalabaralabacharalabar, oh, Ricandalaialabar, olha, a palavra de Deus diz que o louvor liberta. E louvor é aquela expressão que sai da tua alma para Deus. Se vocês assim: Senhor, é isso que eu entendo, é isso que eu espero de ti. Deus não espera de nós uma formalidade, espera um espírito quebrantado, um coração sincero e uma expressão legítima, que saia da sua alma com toda a força. Oh meu Deus, quando você começa a louvar assim, o inferno começa a tremer, porque ele sabe que você está em linha direta com Deus, e a unção do Espírito Santo começa a ser renovada no seu interior. Obrigado, Pai, pela inspiração, porque tudo provém de ti. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir uma coisa. Hoje estou sentindo algumas dificuldades espirituais. Quando você está aqui de cima, você tem uma certa sensibilidade. Eu vou pedir aos casais que estiverem aqui, casados,
namorados, noivos, que ore junto. Mas ore o seguinte: você vai orar pelo seu namorado, pelo seu esposo, pelo seu noivo. Ele vai ouvir, vai concordar, e depois de volta ele vai orar pela sua esposa. Eu quero fazer uma pergunta: o que você quer de mais precioso na vida dessa pessoa que você ama? Você vai fazer essa oração. O que você quer de mais precioso na vida dessa pessoa que você ama? Pastor, eu não tenho namorado, eu não tenho noivo, eu não tenho nem marido. O que eu faço? Não tem problema. Um homem orando com outro homem, e uma mulher orando com outra mulher. Amém? Por quê, pastor? Pode ser que nem todos estejam no espírito e alguém use a oração para dar cantada no outro, principalmente os jovens, né? Senhor, essa foi a prometida, né? Então, para não cair nisso, então vamos orar agora. Cadê sua esposa? Fica de frente para ela, olha para ela e diz que a ama. Eu te amo. Fala isso para sua esposa. Isso é bom falar para sua esposa: eu te amo. Pastor, o senhor não sabe, teve um arranca-rabo antes de vir para cá. Essa é a hora de você dizer: eu te amo. O diabo vai ser envergonhado. O amor cobre multidão. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Deus é maravilhoso. Podem sentar, irmãos. Obrigado a toda a equipe de louvor.
Deus é bom. Deus é bom. Vou pedir um favor. Todos vocês que estão sentados deste lado, venham para cá, para a gente poder ficar de frente. Obrigado, eu agradeço. Vamos deixar aqui vazio e vamos preencher toda essa parte aqui. Deus é bom. Obrigado. Obrigado. Que bom. Aí, tá vendo? Ficou cheinho agora. Isso facilita para a gente que está pregando, irmãos, que a gente só mantenha o olhar mais próximo. Eu gosto de pregar olhando para os olhos das pessoas, para saber se estão entendendo, se estão recebendo, né? Obrigado. Eu queria saber, alguém nos visitando esta noite pela primeira vez, fizesse assim, temos ali um casal, senhores, um casal, eu tenho que perguntar porque pode ser irmão, né? Mas também é, mas não é isso que eu estou perguntando. Outra mão de uma jovem lá atrás, primeira vez, sejam bem-vindos. Mamãe e filho? Prazer. Como é que chegou aqui? Veio a convite de alguém? Passou, viu a placa, essa placa é abençoada. O irmão também, como chegou aqui? Também. Olha, vocês que estão pela primeira vez não sabem, mas todo visitante tem que vir aqui fazer uma poesia aqui na frente. Estou brincando, gente. Sejam bem-vindos. Receba essas palmas como um gostoso abraço de toda a igreja. Deus abençoe abundantemente. Uma alegria tê-los aqui. Irmãos, eu vou ser bem sucinto e bem rápido. Nós estamos chegando para o final do ano e esta semana nós temos o culto dos Eds na quinta-feira e nós vamos ter a pastora ministrando para nós, vai ser uma grande bênção. Também nós vamos ter ainda no início deste mês de novembro, no dia 20, nós vamos ter aqui a presença da pastora Gersonita. Quem conhece a pastora Gersonita? A pastora Gersonita, ela é esposa, porque ele já está no céu, e no céu não tem marido nem mulher, né? Talvez você esteja perguntando assim, quando é que eu vou me livrar desse homem? No céu. Amém? E lá no céu ele será seu irmão. Eu falo essas coisas assim engraçadas, mas elas têm o fundo de verdade. Tem um diácono aqui na igreja, que candidato ao ministério, diácono Israel, e ele está com pneumonia, estava muito doente. Eu disse para ele fazer repouso, não vir à noite, repousar, e a licença que o médico deu, ele fazer repouso mesmo. E disse para ele assim, olha, você só me serve vivo, cara. Morto não adianta nada. Morto você vai para o céu e a obra aqui não vai se fazer. Então, por favor, cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Amém? Vocês também são pela primeira vez? Não? Ok. Eu é que talvez não tenha gravado, me perdoe, viu? Gente, no dia 20, a pastora Gersonita, que era esposa do pastor Moisés Malafaia, ele foi do projeto Vida Nova, e ele morreu no púlpito, pregando. Foi ao vivo, e a coisa estava sendo, inclusive, transmitido pela internet, e ele morreu pregando. Não tinha nem 40 anos, o Moisés. Foi meu aluno no seminário de teologia, um homem de Deus. Ele foi capitão do exército, do IMEN, né? Era capitão engenheiro ele, mas ele abandonou tudo isso porque ele amava tanto a Jesus, que ele dizia, para mim nada mais importa a não ser a servir a Cristo. Eu estou pedindo a Deus que levante pessoas com essa paixão, apaixonadas pelo Senhor Jesus, e tão apaixonadas, capazes de dar a sua vida
para realizar a obra de Deus. A esposa dele estará aqui ministrando, ela é pastora também, ela tem a residência dela fixada nos Estados Unidos, onde eles tinham a igreja. Ela continua porque ela trabalha lá, ela é professora universitária, inclusive. E a Gersonita vai estar aqui abençoando as nossas vidas no dia 20 de novembro, é uma quarta-feira. Eu queria que você reservasse para não faltar esse dia. É um dia especial, muito importante. Também quero dizer que nós vamos ter nesse final do ano, como todo final do ano, muitos acontecimentos. Dia 22 de dezembro, a nossa cantata de Natal. Dia 7 de dezembro também, a formatura do MMI. Eu vou estar falando isso, mas eu queria que você fixasse, neste momento, principalmente uma coisa. Dia 8 de dezembro, nós estaremos fazendo batismo nas águas. E é o último batismo do ano. Então, aquelas pessoas que não são batizadas e querem ser batizadas. Pastor, o batismo é para quê? O batismo é a cerimônia de aliança sua com Deus. Muitas igrejas usam o batismo para as pessoas serem membros. Vou dizer uma coisa que você talvez fique surpreso. Você, para ser membro aqui, não precisa ser batizado. É muito fácil ser membro aqui. Agora, entrar em aliança com Deus é algo que tem que sair de uma espontaneidade sua do crer. A Bíblia diz: quem crer e for batizado, será salvo. Então, isso faz parte do processo de salvação. Algumas igrejas criam barreiras, porque a pessoa não é legalmente casada, ou porque a pessoa é divorciada, sei lá. Tem umas igrejas que inventam uma porção de coisas aí que não tem. Jesus disse que aquele que for a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Então não sou eu ou qualquer outro homem que vai impedir da pessoa ratificar a sua entrega a Jesus através do batismo. O batismo é uma aliança com Deus. A igreja pega carona e transforma para ser membro da igreja, mas o batismo não é para ser membro da igreja. O batismo é para você fazer uma aliança com Deus, é um casamento com Deus, é um pacto, aonde você sepulta a velha criatura no simbolismo das águas e levanta dali para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pastor, é necessário porque faz parte da salvação. Não é outra a intenção do batismo. A igreja onde iam os apóstolos, os discípulos de Jesus, iam batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é assim que o Evangelho é pregado. Então, o batismo é necessário. Se você entregou sua vida a Cristo, você tem que ser batizado. Por quê? Porque foi Jesus que determinou. E se você quer ser servo de Jesus, você tem que obedecer a Ele. Amém? A Ele. Você pode até não ser membro dessa igreja nunca, mas você precisa ser batizado. Porque o batismo é uma questão com Deus. E isso é tão sério, irmãos, e às vezes muito mal interpretado, que algumas igrejas, a pessoa sai de uma igreja para outra, exige o batismo, como se o batismo fosse para entrar na igreja. O batismo não é para entrar na igreja, o batismo é para entrar em aliança com Deus. Amém? A igreja pode até usar isto como uma forma, mas não é a razão do batismo. É importante porque muitas pessoas têm uma compreensão errada. A minha sogra ficou durante anos não podendo participar da Santa Ceia, porque ela vivia com o marido dela, mas ele era divorciado, mas não conseguia o divórcio naquela época, que o divórcio, quando um não queria, eu ficava matando o outro a unha. Hoje em dia não existe mais isso, e nunca conseguia o divórcio, e ela nunca podia participar da ceia, porque ela vivia com um homem já não sei quantos anos, 10 anos com aquele homem, mas não podia casar por uma situação legal. Isso é um absurdo, porque não é dessa maneira. Jesus, quando as pessoas se convertiam e chegavam para Pedro, Pedro diz assim: agora vocês, para serem batizados, precisam mostrar a certidão de casamento. Não é isso, irmãos, não existe isso. É importante que vocês entendam isso, porque isso impede a liberdade do Evangelho. Então, dia 8 de dezembro, batismo. Então, por favor, você que ainda não é batizado e crê, e quer ir para o céu, e crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, você
precisa ser batizado. Por quê? Porque essa é a vontade dele, se é que você é dele, amém? Se não é, não adianta. Muito bem, ok, gente, fui bem limitado com esses avisos, e eu quero dizer a você que nós estamos servindo a Deus também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vamos fazer isso agora com alegria, com satisfação no nosso coração, e aquele pacto, aquelas promessas que você tem com o Senhor, cumpra as nossas campanhas, seu dízimo, sua oferta, faça isso em nome de Jesus. Eu acredito alguns princípios da Bíblia. Quero dizer que esses princípios não é toda a Bíblia. É importante dizer isso. Mas eu acredito na lei da semeadura. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Não por acaso, normalmente as pessoas que sempre estão ofertando, dizimando com fidelidade, sempre Deus vai fazendo chegar à vida dessas pessoas mais. Porque a Bíblia diz: dai, dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida vos darão. Você não vai receber da mesma pessoa que você dá, mas Deus vai viabilizar. Não vai chover dinheiro no teu quintal, mas você vai começar a perceber facilidades, coisas que são difíceis no teu negócio, promoções que às vezes não saem no seu emprego. Deus vai começar a colocar pessoas certas. Irmãos, isso é certo, porque a Bíblia diz que Deus nos chamou por ser cabeças. Mas isso funciona para quem tem fidelidade. E a fidelidade não é um dia, uma vez, é sempre. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Pai, pastor, queria reverter um quadro de problemas financeiros. Você quer reverter? Comece a dizimar e comece a ofertar. Vai reverter. É simples assim. É simples assim. Pai, obrigado, porque Tu tens nos dado a chave para viver uma vida abundante em todas as áreas, inclusive na área financeira. Não só, Senhor, porque nós sabemos que o amor ao dinheiro, ele causa males, mas nós não tratamos o dinheiro com amor, Senhor. Nós tratamos o dinheiro como algo que supre necessidades, mecanismos que Tu supres as necessidades. Teu povo não vive em função de dinheiro, mas vive em função de Ti, Senhor. E se alguma necessidade surge, então nós cremos que Tu és o Deus da provisão, Jeová Jireh, e essas necessidades serão supridas. Por isso, Pai, cria fé no coração daqueles que ainda não têm esta fé para dizimar e ofertar, e tira do coração todo o temor, ó Deus, sabendo que toda a riqueza que há na terra te pertence. A terra te pertence por criação. Tu és o rei da terra porque Tu criaste todas as coisas. E Tu transferes, Senhor, essas riquezas. As riquezas da terra sempre estiveram aí, Senhor. Elas só mudam de mão, Senhor. Por isso, a Tua palavra nos promete que Tu farias chegar em nossas mãos tudo aquilo que é necessário para que nós tivéssemos uma vida abundante. Ó Deus, cada um tem necessidades diferentes. Por isso, olha agora o coração de cada um dos irmãos. E segundo a Tua vontade, concede. Em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Você que vai dizimar, ofertar, entregue aqui nas mãos dos nossos diáconos. Faça isto, por favor. Cadê o gordinho? Ok. Quantos não estiveram aqui pela manhã? Levante a mão assim.
muitos irmãos. Eu esta manhã coloquei uma pergunta muito prática, e dela eu comecei uma palavra que vou terminar agora à noite. Como é que os filhos de Deus resolvem os seus problemas? A Bíblia diz que nós somos povo de propriedade. Então a Bíblia diz que há uma diferenciação entre você e as pessoas normais no mundo, se é que você entregou sua vida a Cristo, se é que Ele é o Senhor da sua vida. Quantos admitem ser Jesus o Senhor da sua vida? Diz assim: Jesus Cristo é o meu Senhor de vida e de morte. Diga: Jesus Cristo tem a prioridade, a palavra dEle, a instrução dEle é fundamental, é a principal na minha vida. Então, se você é um filho de Deus, eu quero dizer a você que você tem algumas coisas que não funcionam como no mundo. No mundo as pessoas têm maneiras próprias de resolver problemas. Não é que muitos dos nossos problemas não resolvem da mesma forma do mundo. O problema está na raiz. O problema está no fundamento. E nós sabemos que as nossas decisões, irmãos, decidem a nossa vida. Uma decisão certa abençoa a sua vida. Verdade isso? Diga amém. Uma decisão errada te traz problemas por muitos anos. Eu conheço gente que mesmo depois de convertida, algumas marolas do passado batem na sua praia por causa de uma decisão errada. Quantas pessoas, o apóstolo Paulo disse que ele trazia sobre ele um certo sentimento de culpa, porque ele consentiu na morte de irmãos. Ele tinha autoridade para prender e permitir até que pessoas fossem mortas antes de se converter ao cristianismo. E até de vez em quando essas marolas batiam, porque ele começou o ministério dele, todo mundo diz assim: quem vai pregar hoje? É Paulo. Vou lá não. Porque, sei lá se o cara está dando uma de X9, de repente esse é um truque para pegar todos os irmãos. Ele, no princípio do ministério dele, enfrentou alguns problemas, porque ninguém acreditava que ele tinha se convertido. Achava que era um truque para ele pegar os cristãos. Então, algumas coisas que a gente faz de uma decisão errada, acaba ainda vindo aquelas marolas. As decisões decidem a sua vida, as decisões decidem a saúde. Uma decisão errada a respeito da saúde dá problema, né? Eu e minha esposa, nós estamos orando aqui em cima ainda agora, isso eu posso falar, pedindo a Deus forças para enfrentar uma dieta. Você pode achar que isso é pouco espiritual, mas para quem gosta de comer, isso é um problema. Que os comilões digam amém. Muita gente. É verdade. É verdade. Quem é boa boca, meu irmão, eu tenho que orar para não entrar em depressão. Porque pelo menos uma vez eu fui fazer dieta e eu fiquei tão deprimido no primeiro dia de dieta. E eu fiquei, normalmente eu sou bem expansivo, falo muito, brinco e tal, sempre estou jogando piada, falando nas entrelinhas. Quem conhece, me conhece, pensa que eu estou falando bobagem, mas eu estou falando coisa séria. E aí eu fiquei quietinho. Aí minha esposa olhou e disse assim, ela nunca tinha me visto deprimido. E ela disse assim: você está deprimido. E eu fiquei quieto lá, aquela carinha assim. De repente, vem ela com uma macarronada daquela. Eu quase cantei aquele hino assim: livre sou. E o sorriso se abriu. E ela disse: só Deus para te ajudar. Estou dizendo
que eu preciso emagrecer, eu tenho que tomar uma decisão para isso. Dá para entender o que eu estou falando? Vai decidir minha saúde. Decisões decidem salários. Há pessoas que não entendem que o seu salário não depende do teu chefe. O teu salário vai depender de você. Num primeiro momento, parece que depende, e até depende. Mas se você tiver um projeto de conquista profissional, um projeto de crescimento, quem vai determinar seu salário é você. Eu estou falando isso porque é verdade. Mas uma pessoa acomodada, que não decide nada, que a vida dela é decidida pelo chefe, tem gente que até a sogra que decide a vida, não decide nada. Essas pessoas, normalmente, o tempo vai passando, uma insatisfação tremenda vai tomando conta do seu coração, e ela não decide nada. Decisões decidem o seu casamento. No dia que você decide amar a sua esposa, amar não é sentimento, irmãos. Amar é atitude, é cuidar, como a Bíblia diz, como um vaso mais fraco, é dar a atenção que é necessária, é cuidar, é ter carinho. Como é importante isso. Tem jovens aqui, mas eu posso falar, que às vezes eu tenho que botar uma placa lá, culto proibido para menores de 18 anos. Mas você sabe que muitos casais nem se tocam mais, nem ajeitam o cabelo dela, nem passa a mão no rosto, nem dá aquele cheiro no cangote. Casais que já não estabeleceram isso. Ah, pastor, o senhor não entende? Não entendo mesmo. Porque eu entendo que o amor, ele vem com demonstração, inclusive com demonstração de carinho. E às vezes as pessoas não decidem amar. Amar é uma decisão, não é um sentimento. Eu vou amar fulano. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que ele tomou uma decisão. Sabe qual foi a decisão? Deu o seu filho. Então, as decisões vão decidindo a nossa vida. E quem não decide, vive ao sabor das ondas empurrados, acabam por fim, no final de tudo, colhendo frutos que não deseja. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Disso eu nunca vou morrer na minha vida, porque aquilo que eu criei, eu resolvi decidir. E Deus me dá paz no coração. Pode ser que eu não alcance todas as coisas que eu tenho sonhado, que eu tenho desejado, mas uma coisa eu vou ter paz no meu coração: eu tentei. Pior é a pessoa que não decide nada. O problema da decisão é que a decisão decide o amanhã. O teu amanhã é decidido pelo que você crê e faz hoje. Se você não crê em nada e não faz nada, o seu amanhã está vazio. Então, o crer na Bíblia não é no sentido de acreditar. O crer é acompanhado de uma prática de obediência. Eu creio tanto que eu vou trabalhar naquela direção. Eu vou me movimentar naquela direção. Eu vou fazer coisas em direção. Tem pessoas que dizem, não, eu creio, mas não faz nada. O crer é seguido de obediência. A prova do crer é a obediência. Quando Deus quer saber se uma pessoa está crendo, Ele não pergunta se o seu coração está cheio de fé. Ele pergunta se você está se posicionando em fé, tomando posição. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela cria tanto que ela rompeu algumas barreiras. Naquele tempo, uma mulher, nesse período menstrual, irmãos, não tinha que ficar afastada. Ela rompeu barreiras, críticas, Jesus cercado, ela foi e se posicionou em fé, e por isso ela foi curada. Então, se o creio não for seguido de uma prática, é só um crer vazio. Por isso, eu quero hoje convocar você que
Você não pode sair por aí tomando decisões fora das Escrituras, dando o que dá na cabeça. É assim que o mundo faz. Segue o seu instinto, segue o seu coração, segue a sua inteligência, segue a sua cultura, segue... Não, a Bíblia diz que as nossas decisões não podem ser na base da nossa emoção, do que eu quero, do que eu estou sofrendo, é isso que eu vou fazer. Porque se você fizer isso, você pode tomar uma decisão da qual você vai colher muitos frutos ruins mais tarde. O diabo tem a mania de superdimensionar na nossa mente um problema. Um problema que é pequeno, ele fica te atormentando ali, falando, que parece que aquele problema é tão grande. Eu comentei com uma pessoa que esteve comigo no gabinete, falando algumas coisas, e eu ouvindo ali. Eu disse: irmã, eu não consigo entender como é que a irmã vê tanto problema nessas situações. Coisinhas de relacionamento. Eu disse: a irmã quer ouvir de um problema? Pois bem, ontem eu estava atendendo aqui uma pessoa no gabinete, cujo filho tem retardo mental. E agora a criança está com 9 anos, e os problemas estão começando a aparecer. É uma criança violenta, não tem escola para ela, a pessoa é pobre, não tem como... Você quer saber de problema? E ela: Deus me livre, pastor, Deus me livre. Então você está arranjando chifre na cabeça de burro? Você está permitindo que o diabo superdimensione um problema? Você quer saber? O casamento que não tem problema de relacionamento, irmãos, tem alguma coisa errada, porque o normal é ter. Normal é ter 2 pessoas, 2 cabeças, autônomos, livres de expressão. Você acha que vai ser: pastor, eu sou da sua esposa? Ora, de vez em quando a gente tem nossos arranca-rabo também. Penso diferente, é verdade ou não é, filho? Não entendi o que você falou. Aí é bom. Aí o negócio é, às vezes até bom, né? Porque depois a gente canta aquela música: nós somos 2 sem vergonha. Por isso que diz que briga de marido e mulher, as pessoas vão se adaptando. Mas, irmãos, não existe casamento que não tenha problema. Só que você não entende uma coisa: que esses problemas não é resolvido porque você vai se divorciar. Você vai divorciar, vai arranjar outro, vai ter problema. Você pode ir para 10, 15 maridos, você vai ter problema. 10, 15... Sabe por quê? O problema não é o casamento em si, é buscar os mecanismos para que o relacionamento caminhe bem. Casamento feliz não é obra do acaso. Achei minha cara metade, minha alma gêmea. Não vai atrás disso não. O casamento feliz é obra de um trabalho, de uma decisão que você toma e diz assim: eu vou amar essa pessoa, eu vou suportar em alguns momentos, eu vou caminhar a 2ª milha dentro do meu casamento, eu vou tratar com paciência. Você começa a colocar a Bíblia em prática dentro do seu casamento. Porque tem gente que só quer praticar a Bíblia fora do casamento. Aí você vai lá em 1 Coríntios e vai descobrir que o amor é paciente, é longânimo, assaz benigno, não se ufana, não se exalvebece. Traz isso para dentro do seu casamento. Então, ouça o que eu vou falar agora. O diabo, ele superdimensiona o problema da nossa mente. E a nossa mente vira um campo de batalha. E ele está doido que você tome uma decisão precipitada. Porque ele sabe que se você tomar uma decisão precipitada, depois o conserto é pior. Temos que avaliar decisões de acordo com a palavra de Deus. Vem cá, eu estou vivendo esse drama, mas o que a Bíblia diz assim sobre isso aqui? A Bíblia diz que você tem que ser paciente, mas eu não quero ser paciente. Ok, Deus não vai te obrigar a nada, só que se você não for paciente, você vai tomar decisões erradas e depois vai ficar pior ainda. Então, existe um pensamento religioso
que Deus é só para resolver problemas. Ouça o que eu vou falar. Esse povo de propriedade exclusiva de Deus, quem é esse povo? Diga glória a Deus. Tem que ter o caráter divino. Deus está moldando o seu caráter. Você nasceu de novo, uma nova criatura nasceu de você, uma criatura espiritual que está dentro de você, e essa criatura que nasceu dentro de você tem que ser crescida, desenvolvida e trazer as características de Deus. E como é que Deus vai suplantar a velha criatura com a nova criatura se você não adotar determinadas práticas na sua vida da nova criatura? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Então, existe esse pensamento que Deus é só para resolver problema, que Deus é só para curar doença, que Deus é só para abençoar financeiramente. Deus quer nos moldar conforme o seu caráter. E o caminho que Ele encontrou para isso são as adversidades. Ah, é, pastor? É. Eu nunca vi nenhum ferro ser desdobrado que não seja na pancada ou no calor. Sabe aquela música, aquele ditado que diz assim: pau que nasce torto, cresce torto. Quando você se converte, esse pau que nasce torto tem que ficar certo. Como? O calor das situações, as pancadas que a vida nos dá, elas começam a dizer assim: olha, eu tenho que me alinhar com o pensamento de Deus, eu tenho que me alinhar com a palavra de Deus, que é o seu pensamento escrito. Eu tenho que tomar decisões, não da base da minha emoção, do que eu sinto, do que eu quero, mas do que as Escrituras me ensinam a fazer. E você começa a mudar, e os resultados aparecem. Como é que os filhos de Deus resolvem seus problemas? Como tomar decisões? Porque decisões decidem a nossa vida. Duas coisas não podem faltar nas suas decisões para resolver os seus problemas. Eu falei aqui esta manhã. Primeiro, você tem que lembrar, crer e confiar numa coisa, que muito pode, nos seus efeitos, a oração de um justo. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vem aqui comigo. Tiago 5,16. É isso mesmo? É. O que é que diz? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E depois, orai uns pelos outros. Para quê? Pessoa que fica carregando pecado dentro de si está doente, irmãos. E essa doença da alma, ela vai paralisando a pessoa. O que tem de gente doente na alma porque não perdoou, não está no gibi. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, confesse, peça perdão, ore uns pelos outros, para serdes o quê? Curados. E ele diz assim, muito pode sua eficácia, seus efeitos, a súplica de um justo. Você precisa acreditar que os seus problemas não serão resolvidos por decisões das suas emoções, do seu querer. Antes de qualquer coisa, leve à presença de Deus aquilo que está te atormentando. Diga para Deus, fale com o Senhor, diga, Senhor, isso está acontecendo. Tem gente que sai tomando decisão e não ora. A Bíblia diz que nós, filhos de Deus, temos que orar para tudo, para comprar, para vender, para sair, para entrar, para falar. A Bíblia diz que a nossa vida tem que ser banhada de oração, para que, ouça, irmãos, neste momento de oração, Deus fala conosco. Deus abranda o nosso coração,
Deus consola aquilo que está nos atormentando. A oração é um momento de terapia com Deus. Diga glória a Deus. Então você às vezes não está precisando nem de um psicólogo, você está precisando é orar. Porque enquanto você ora, Deus vai tratando o seu coração. Não vou dizer que todo problema se resolve com oração, mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente querendo levar para o psicólogo problema que tem que levar para Deus. Porque às vezes o problema é falta de perdão. E não há psicólogo que possa perdoar os seus pecados. Só Jesus pode perdoar os seus pecados. Então, muitas pessoas não entendem que boa parte dos nossos problemas tem que ser e são resolvidos pelas nossas orações. Eu disse aqui que a oração é tão importante. Pastor, mas eu oro, parece que não aconteceu nada. Apocalipse 5:8. Vamos lá. Abra sua Bíblia lá, Apocalipse 5:8. Olha onde vai parar as suas orações. A oração que você parece que não é respondida, olha onde ela vai parar. Aqui o apóstolo João tem a visão de um livro selado com 7 selos e a visão do cordeiro, e ele vem falando que ele até chora porque alguém pergunta quem é digno de abrir o livro e não havia ninguém que era digno, e vem o anjo e consola, diz, não fique triste porque o leão da tribo de Judá é digno, amém? Então ele vem aqui no versículo 8 e diz assim, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, que é Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças, diga, taças de ouro. O que tinha dentro dessas taças de ouro? Cheios de incenso. Que tipo de incenso? Que são as orações dos santos. Quando você ora, a tua oração, se você ora com fé, ela vai para a presença de Deus e fica num cálice na presença de Deus, sabe? Ali, e Deus não pode esquecer das suas orações, porque elas estão ali como um incenso, entrando, entre aspas, pelas narinas de Deus, ali falando, há alguém clamando, há alguém orando, há alguém pedindo, e por isso que a Bíblia diz que Deus responde a oração. Por isso, irmãos, boa parte dos nossos problemas estão ligados ao fato de que nós não oramos. Quando nós temos uma ferramenta poderosa, poderosíssima, de ligar o céu na terra através da oração. Jesus fala a respeito desse poder da oração. Vem aqui com Mateus comigo, capítulo 21, versículo 22. Jesus falando sobre esse poder da oração, ele nos ensina sobre isso. Mas às vezes a pessoa só quer ver o problema, não quer orar, não quer ir buscar ao Senhor, só vê o problema, só vê a crise, só vê aquela situação, dá mais ouvido que o diabo está falando do que a Bíblia está falando. Mateus 21, 22. Olha só, e tudo quanto pedirdes o quê? Crendo, receber. Olha, aquela oração que está como incenso na presença de Deus, perfume na presença de Deus, sendo queimado na presença de Deus, não deixa esquecer esta promessa de Jesus, que Ele tem que responder. Não é na hora que você quer, não é do jeito que você quer, mas Deus vai responder a sua oração. Esta manhã nós tivemos um testemunho aqui, da irmã Adriana. Ela durante 15 anos orou pela irmã, que envolvida profundamente com o espiritismo, fez cabeça, fez não sei o que, e estava fazendo agora um último trabalho para ser mãe de santo de um terreiro. Meteu muitos erros na sua vida, adultérios sucessivos. O marido já não queria nem mais ela em casa.
E para piorar a situação, ela começou a ficar pancada da cabeça, porque os demônios, você não sabe, mas uma pessoa quando começa a se envolver com os demônios, ele fica falando o tempo todo na cabeça. Você sabe como é que um homem violento comete um crime? Aquilo começa a atormentar, falar. Faz, mata, isso, faz aquilo. E dependendo, ele vai falando. E quando vê a pessoa tomada por aquilo, dominada por aquilo, faz. E ela começou a ficar louca, porque o mesmo diabo que levou ela a cometer todos esses pecados, de idolatria, de adultérios, era o mesmo diabo que ficava acusando. Não tem mais jeito para você, não tem mais saída para você, não tem mais resposta. Você fez isso, você fez aquilo. E ela começou a ficar louca, pancada da cabeça. Até que um dia, ela estava lá, entrou, segundo ela, uma luz no quarto dela, e uma voz falava no interior dela, dizendo assim: eu sou Emanuel. Ela não conhecia nada da Bíblia. E mandou ela pegar a Bíblia. Ela pegou a Bíblia e começou a ler textos que ele mandava ler. E todos os textos falavam sobre o pecado de adultério, o pecado. E Jesus dizendo para ela que ela poderia sair daquilo. E mostrou para ela, nesse momento, a irmã fazendo, sabe o quê? Orando no quarto dela. Vai lá procurar a sua irmã, porque ela vai te levar para a casa de Deus. E ela foi e teve esse encontro com Jesus. E ela disse: pastor, é incrível a mudança que está se efetuando na minha irmã. A conduta. O marido não queria recebê-la mais de volta, ela começou a orar, pediu perdão ao marido, o marido perdoou, e ela voltou, e ela é uma outra mulher, uma cristã, uma crente. Deus está fazendo uma obra tremenda na vida dela, porque muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Você quer resolver seus problemas, meu irmão? Eu vou dizer para você, você tem que começar a tomar uma decisão, a decisão de orar. Decisão de orar. Não é fazer aquela oração da fome. Ah, Jesus, abençoe esse pão e pum. Ah, Jesus, obrigado pelo sono. Aquela oração de você se trancar, como Jesus disse, no seu quarto, ou buscar um lugar de sossego e na presença de Deus, pegar a sua Bíblia e orar e meditar. Quando você estiver ali, essa luz que visitou essa irmã vai te visitar, vai falar contigo, vai te fortalecer, e aquilo que parece insuportável, que você está pronto de explodir, ele vai te dar a força necessária, e aquilo vai ser fácil para você passar por aquilo, porque o Senhor te fortalecerá, te encherá, te preencherá de tudo que você precisa para ser mais que vencedor. A oração, irmãos, é a chave. É isso que Jesus disse: tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Sabe quem está dando essa palavra aqui? Não é o pastor Carlos, não, é Jesus. Ele disse: a sua oração. Eu quero fazer uma pergunta a você. Será que naqueles incensos das taças de ouro que estão na presença de Deus, você já mandou incenso para lá? Eu conheço alguns irmãos que têm uma linguagem, às vezes tem uma linguagem evangélica que eu acho interessante. Irmão, já queimou incenso hoje? Sabe o que quer dizer isso? Você já foi para a presença de Deus orar? Você está falando, você está fazendo, você está querendo fazer isso, fazer aquilo? Em nome de Jesus, vai para a presença de Deus e ora. Parte do problema vai ser resolvido. Pastor, como é que os cristãos resolvem o seu problema? A primeira resposta eu estou dando aqui: leva diante de Deus em oração tudo aquilo que está te perturbando, te atormentando. Deus trabalha para responder a sua oração. A segunda coisa é praticando a palavra. Boa parte dos seus problemas se resolvem também praticando a palavra. Ah, pastor, o Senhor resolve. Deus está dizendo assim: não tem que resolver nada. Você quer ver? Abre aqui, Lucas 6,46. Há coisas que se resolvem, não é Deus que resolve, é você que resolve praticando a palavra de Deus. Vem aqui em Lucas
6. Jesus estava já irritado. Senhor, Senhor. Ah, pastor, pelo menos ele estava orando. Ok. Primeira parte, ele orou. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha essa situação. Olha esse vizinho. Olha esse marido. Olha, Senhor, aquele meu chefe. Sei lá o que você está orando, que você está reclamando. Aí Jesus já estava nas medidas, deu essa resposta aqui. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A solução do teu problema está em obedecer a palavra de Deus. Eu vou me separar do meu marido. Ele cometeu adultério? Não. Você cometeu adultério? Não. Então a Bíblia diz que não pode. Mas eu vou fazer isso sim, porque eu tenho sentimento. Vai atrás do teu sentimento, tu vai parar na bancarrota. Hoje você está amando muito uma pessoa e amanhã você está com raiva dela. A Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Hã? Estou falando sério. Por que fica chamando? Pratica a palavra. A Bíblia diz que a gente não deve mentir. Aí você fica sustentando uma mentira e dizendo, Senhor, Senhor, fala a verdade, porque aí a coisa vai solucionar. Não adianta, há coisas que não adianta você apenas orar. Você ora e Deus está dizendo assim, olha, a tua solução não vai vir pela oração não, vai pela prática da palavra. Começa a praticar, ele completa aqui, versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e faz o quê? E as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é o quê? Semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína, a ruína daquela casa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, comece a praticar. Ah, porque, pastor, ninguém me ama, ninguém liga para mim. A minha pergunta é, você liga para alguém? Eu tive doente, ninguém me visitou. E quantas pessoas você visitou que estiveram doentes? Está entendendo o que eu estou falando? Qual é a prática da palavra aqui? Dai. O primeiro ato não recebeu, o primeiro ato é dar. Então, comece a se encaixar na palavra. Né? A pessoa é antipática, comece a ser simpática a ela. Ela nem sorri para mim, então sorria para ela. Hã? Faz assim. Irmãos, eu estou já há alguns anos treinando alguns irmãos a sorrir. Que é eu digo isso porque eu tive essa dificuldade. Já falei isso aqui algumas vezes. Estava para ser ordenado pastor. E naquela ocasião meu pastor virou para mim e disse assim, Carlos, você é um homem de Deus, conhece a palavra, é comprometido com a obra, é um homem treinado e tal, mas você tem um problema. Qual o problema? Você é muito sério. E se você for pastor de tempo integral, você não vai ganhar pro pão, com essa cara feia e fechada desse jeito. Eu vou te dar uma ordem. Pois não, pastor? Você vai para frente do espelho e aprenda a sorrir. E eu comecei a pensar, isso é verdade. Você sabe que eu tive de chegar no espelho? Meio idiota, falso, hipócrita. E disse, caramba, eu não consigo sorrir. Eu tive que orar a Deus para pedir capacidade para... Irmão, estou falando sério.
Hoje eu falo com essas piadas e tal, mas olha, o Espírito Santo tem que trabalhar muito aqui. Porque eu entendi uma coisa, que antes das pessoas chegarem a ouvir a palavra, elas estavam olhando para o meu semblante. E se o meu semblante não passasse para elas serenidade, paz, alegria, amistosidade, como é que as pessoas iriam chegar? A não ser que eu fosse tão ungido como João Batista, que mesmo chamando as pessoas de raça de víbora, fazia uma fila na igreja dele. Mas eu não sei se tenho essa unção toda para fazer isso. Mas vamos saber o que eu vou falar para você. Eu entendi naquele momento que eu tinha que tomar uma decisão. Qual era a decisão? Eu tinha que aprender, eu tinha que praticar a palavra de Deus, ser cordial, acessível às pessoas. E há pessoas que estão esperando mudança, dizendo, muda tudo lá. Você quer amigo? Seja amigo. Porque ouça, amigo de verdade fala às vezes coisas que você não quer ouvir. Às vezes eu me arrependo de ser amigo da minha esposa. Mas eu escolhi que ela seria, depois de Jesus, a minha melhor amiga. E é. Eu falo com ela e abro com ela que não falo com ninguém. Até porque se eu falasse eu ia escandalizar tanta gente, com a cabeça que eu tenho, o pensamento livre que eu tenho sobre as coisas, algumas pessoas poderiam não entender muito bem. Mas ouça, quero amigo, mas você não faz a sua parte. Você não se posiciona. Eu estou dando exemplos aqui. Ah, pastor, eu quero ganhar muita gente para Jesus. É? Ficando na sua cadeira? Ficando parado? Não se envolvendo com nada? Comece a praticar a palavra de Deus, porque praticando a palavra, boa parte dos seus problemas se resolvem. Foi Jesus que disse, não fique falando, Senhor, Senhor, Senhor. Olha, comece a praticar a palavra de Deus com aquela pessoa, comece a praticar a palavra de Deus no seu trabalho, comece a praticar a palavra de Deus com seus amigos, comece a praticar a palavra de Deus aonde Deus te coloca, as pessoas que Deus coloca, e você vai ver se as coisas não vão mudar. Caminhe a segunda milha daquele que está te chateando. A Bíblia diz, se alguém te pede para caminhar uma milha, caminha duas. Se alguém te persegue, você deve amar essa pessoa. E sabe, vai chegar uma hora, ouça bem, que a cabeça dela vai esquentar. Pô, eu persigo aquela pessoa, faço mal, e ela sempre está me devolvendo com bem. Tem uma hora que a Bíblia diz que a cabeça dessa pessoa vai ficar amontoada brasas vivas. A pessoa vai dizer, caramba, como é que pode? E algo vai acontecer para transformação, para a salvação da vida daquela pessoa. Irmãos, foi Jesus que disse que se você fizer, você não precisa nem se preocupar, porque é automático, o resultado vem automático quando você obedece a palavra de Deus. E eu vou dizer para você o que alguns pregadores reformados jamais diriam, que você tem opções na vida. Você sabe que a teologia reformada, calvinismo, diz que já está tudo predeterminado. Eu digo que muita coisa, eu digo que tudo já está definido por Deus. Mas neste momento, como eu não sei o que está definido ou não, eu tenho que me guiar pela palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós temos opções. E nós temos que tomar decisões nessas opções na direção do Espírito Santo. E eu quero pegar um exemplo que está em Josué, agora que eu vou começar a pregar a mensagem da noite. Vem comigo aqui em Josué, capítulo 24. Josué 24, vamos ler a partir do versículo
14. Diz assim: vou ajudar você, está no Velho Testamento. Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o de que maneira? Com integridade. E de que maneira? Com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais se viram vossos pais da além do Eufrates, serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi a quem? Aí você diz assim, graças a Deus eu não sou idólatra. Segura para você ver onde é que a gente vai parar daqui a pouco. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí Josué fala, eu e a minha casa, ele tomou uma decisão, eu vou servir a Jesus, eu vou servir a Deus, eu vou servir a Jeová. Você vê que isso é uma decisão que se toma. Deus não vai te obrigar, torcer o seu pescoço a tomar uma decisão. Essa é uma opção que você diz, eu vou servir. Ele continua aqui, vamos lá. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas as gentes, até os amorreus, moradores da terra, e até o Vasco foi para a 2ª divisão. Não está isso não. Ok? Eu queria saber se você estava ligado. Volte aqui. Portanto, nós também, o quê? Serviremos ao Senhor, pois Ele é. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos o quê? Ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir, e disse, nós somos. Olhe para mim. Pastor, o que isso tem a ver? A Bíblia diz no Novo Testamento, que uma pessoa que depois que conhece a Cristo, ela abandona Cristo, ela é como o porco que volta ao lamaçal e como o cão que volta ao vômito. Esse texto aqui está falando que depois que eles tomassem uma decisão de seguir ao Senhor, se eles resolvessem começar a fazer diferente, eles iriam sofrer a punição desse ato. Até aí está todo mundo me entendendo? Ah, pastor, mas eu sirvo o Senhor. Ouça, na nova aliança, para servir a Deus, só podemos servir a Deus em espírito. Nós não servimos mais através da arca da aliança. O nosso serviço a Deus é uma adoração em espírito e em verdade. Ouça aí que eu vou falar. É aí que está o problema. Muitas vezes, quando nós temos que nos posicionar confiando na palavra de Deus, nós começamos a trazer deuses estranhos para a nossa forma de pensar. Como assim? Mas todo mundo está falando, mas essa é a filosofia do mundo, é assim, você começa a ouvir tantas programações na televisão, você começa a ouvir tantas opiniões, você começa a ouvir tanta coisa, que você olha para você e se sente a pessoa mais infeliz do mundo, porque o padrão de felicidade que o mundo está dizendo que é o padrão certo, não é o padrão que você está vivendo, e você começa a viver infeliz.
Você está começando a aceitar deuses estranhos no seu coração. Está entendendo o que eu estou falando? Os conceitos do mundo hoje, irmãos, na nova aliança, são os deuses estranhos que entram no nosso coração. E nós achamos que o padrão de felicidade é o mundo que determina. O padrão de felicidade é determinado por Jesus através das Escrituras Sagradas. E ele disse que algumas coisas você tem que aprender. Paulo, por exemplo, a questão financeira, ele disse: aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, tanto na abundância quanto... Porque ele descobriu que a felicidade não dependia de ter muito ou pouco dinheiro, mas era um estado de felicidade com Deus, porque Deus supria cada uma das necessidades dele naquele momento. Ele não ficava sofrendo porque não tinha aquele belo carro, ou ele não ficava sofrendo porque não tinha aquela... Ele simplesmente dizia: tudo que eu preciso, Deus tem me dado. E se contentava. Está percebendo o que eu estou falando? Diga amém. O padrão de felicidade do mundo é um Deus estranho que começa a entrar no nosso coração e dizer para nós o que deveria ser feito. Aquele pessoal que está lá atrás, todo mundo para cá. Isso, para cá. Eu eliminei daí e seria injusto vocês permanecerem aí depois de eu ter pedido. Vocês sabem que eu não tenho 2 pesos, 2 medidas. Todo mundo para cá, por favor. Obrigado. Ok. Fica lá só o pessoal controlando o som. E o vídeo. Ok, obrigado. Isso, tem lugar aqui. Fica aqui que você vai ver meu cuspe chegando perto de você. Mas não alcança não estou com essa bola toda não. Então fique tranquilo, não vai até ele. Ameaça aí, mas não vai. Ok? Obrigado. Ouça. Você liga a televisão, você liga o rádio, você conversa com as pessoas, o mundo está mandando conceitos. E de repente você olha para a sua vida e diz assim: puxa, eu não tenho nada disso. A minha vida não é assim. E aí começa a gerar uma insatisfação, porque a fonte de comparação sua não é a fonte de Deus. Irmãos, ouça bem. Hoje a grande dificuldade dos pastores é uma luta desigual. Você passa a semana toda ouvindo uma série de conceitos mundanos, uma série de conceitos dessa terra. Não quero entrar aqui se são certos ou errados, não estou aqui julgando isso. Eu estou dizendo que a sua fonte de beber, a sua fonte de comer para a sua alma é muito maior vinda do mundo do que vinda das Escrituras. É verdade isso que eu estou falando? Diga amém. Você acha que essas informações ficam neutras dentro do seu cérebro? Você acha que essas informações não começam de alguma forma a criar em você algum conceito, algum valor? Alguns ajudam, alguns são até importantes, mas eu estou tentando dizer para você que não há neutralidade nisso. E aí você vem uma vez por semana ou 2 e ouve durante 30 minutos, 40 minutos uma palavra e faz uma oração durante 5 ou 10 minutos, e canta louvores durante meia hora, e depois a semana toda você é bombardeado com outras informações. Ouça o que eu vou falar. A tendência é você começar a pensar mais nas coisas que o mundo está dizendo, do que nas coisas que as Escrituras estão dizendo. Por isso, a batida hoje dos pastores conscientes, que estão fazendo uma obra limpa, é dizer a você precisa ter vida devocional com Deus. Você tem que orar todos os dias, você tem que ler a palavra todos os dias, para poder criar um antídoto em relação a muitas informações que o mundo dá, e que você vai entrando e você vai vivendo com aquilo. De repente você está infeliz, você está triste, porque você não está seguindo o padrão do mundo. Mas a Bíblia diz que o nosso padrão não vem da terra, o nosso padrão vem do céu. Quem é cidadão dos céus aqui? Se você é cidadão do céu, a constituição sobre a sua vida é a palavra de Deus, são os princípios de Deus. Deus não criou robôs. Deus não aceita que você transfira para Ele a responsabilidade da sua escolha. Ele disse aqui para o povo, disse: olha, está aí, eu não criei robôs, vocês são diferentes dos anjos. Os anjos no princípio tinham livre-arbítrio, depois não teve mais. Eu criei vocês à minha imagem e semelhança. Vocês têm a opção. Há quem diga que não há essa opção, que quem
Está condenado, está condenado. Quem está salvo, quem está salvo. Eu custo acreditar nisso, porque a Bíblia diz que nós temos um estado volutivo. Eis que eu coloco diante de ti o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem. Então, se eu posso escolher, eu tenho uma liberdade. Não está tudo determinado por Deus. Há uma liberdade. Agora, se você perguntar, Deus sabe lá no final de tudo? Deus sabe de tudo. Porque Ele é Senhor. Mas Ele não vai interferir nas suas escolhas. Há pessoas que passam a vida toda numa situação de escolhas erradas. Irmãos, não há coisa pior do que você chegar a uma certa altura da vida, olhar para trás e dizer assim, caramba, eu só fiz escolhas erradas. Eu conheço gente que com menos de 40 anos já arranjou tanto problema na vida que ela começa a pensar que a morte é a melhor solução. Porque na hora das escolhas, Deus não estava ali, ou ela não fez uma escolha seguindo a palavra direito. O direito de escolha, você pode nos levar a escolhas erradas. Eu estou falando nisso, por isso, antes, ore, antes. O que a Bíblia fala sobre isso? Não sai feito um louco. Então faça a opção correta. Tire do seu coração os deuses estranhos. Tire do seu coração as impressões erradas. Não dê ouvido. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra... O mundo vai passar, irmãos. O que hoje é muito, muito legal, amanhã já não tem valor nenhum. Mas a palavra de Deus é a mesma. Então, tire agora de dentro de você, esta noite, se algum ídolo, se algum Deus estranho, se alguma coisa no seu coração que não provém da palavra de Deus está te dando um padrão de vida que não é o padrão de vida de Deus, eu digo para você, hoje é a noite de você quebrar esses ídolos e dizer, eu vou fazer um concerto com Deus, eu vou andar sério com Deus, eu vou andar correto com Deus, porque esse dia, e o que eu vou falar aqui é muito sério, esse dia está escrito no livro de Deus. A Bíblia diz que no dia em que Ele haverá de julgar vivos e mortos, vai passar um filme na tua cabeça. E Deus mostrando a você a oportunidade que Ele tem te dado nesse tempo, para você fazer a opção correta. Até porque nós não sabemos se essa semana todos nós estaremos vivos. É verdade que eu estou falando? Sabemos. Não deixe a sua decisão ser influenciada pelos deuses estranhos. Muitos estão sofrendo, porque estão achando que certos conceitos é o conceito de Deus. Eu quero hoje, ao terminar essa palavra, levar você a perguntar, há algum Deus estranho no seu coração que se choca com a palavra de Deus, mas você aí silenciosamente cultiva? Às vezes, você começa a cultivar coisas dentro de você que estão impedindo a obra de Deus na sua vida. Só que você esquece que Deus te conhece por dentro e por fora. A Bíblia diz que a palavra não me chegou à boca e Deus conhece todas. Ele conhece os seus pensamentos. E isso está impedindo. Eu não sei. Eu não posso entrar nos seus pensamentos. Eu não sei o que passa. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Que se tiver algum Deus estranho na sua forma de pensar, na sua forma de agir, a glória de Deus não vai se manifestar completamente. Por quê? Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. É uma pregação de consciência essa. É uma pregação que você tem que verdadeiramente se examinar diante do espelho. A palavra de Deus é o nosso espelho. A palavra está dizendo para eu fazer uma coisa
e eu estou fazendo essa coisa? Ou a palavra de Deus está falando uma coisa e eu estou fazendo outra completamente diferente? Você acha como é que isso vai acabar? Aonde isso vai acabar? Como é que uma pessoa pode chegar a ser feliz violando a palavra de Deus? Não vai. E sabe, o povo de Israel fez esse pacto e depois abandonaram o Senhor. E por isso, nós estamos aqui hoje. Porque Israel desistiu pelas suas muitas desobediências e os gentios foram alcançados como povo de Deus hoje. O povo de Deus hoje não é mais Israel, irmão. Hoje o povo de Deus é a igreja que crê, que obedece e que se submete à palavra de Deus. Eu quero orar com você. Eu vou pedir que você fique de pé. Tudo que eu penso cresce. Se eu começar a pensar numa coisa, cresce. Seja para o bem, seja para o mal. E muitas vezes esses ídolos que eu estou falando, esses deuses estranhos dentro de nós, estão na forma de pensamento. O adultério, ele começa na mente. O assassinato, ele começa na mente. A mentira começa na mente. O engano começa na mente. Tudo que se produz no mundo físico começa na mente. Seja para o bem, seja para o mal. Um dia alguém projetou esse ar-condicionado, essa mesa. As coisas começam aqui, num pensamento. Se você tiver alguma coisa do mundo que a palavra de Deus condena no seu coração, é como se tivesse um ídolo, porque a adoração agora não é mais através de objetos, é em espírito e em verdade. Mas você não vai conseguir adorar em espírito e verdade, porque o seu espírito está contaminado com pensamentos, com ídolos, com coisas do mundo que não permitem você chegar à plenitude de Deus. Então levanta a sua mão, se você tem alguma coisa, você ora comigo. Se você não tem, peça a Deus para te guardar. Pai, nós estamos aqui nesta noite, como o povo de Israel estava naquele tempo de Josué, dizendo que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que vive e reina pelos séculos, o Senhor dos exércitos, aleluia! Pai, e por isso nós queremos Te dizer que nós queremos Te servir com integralidade. Não queremos, ó Deus, sair tomando decisões apenas seguindo o nosso coração ou aquilo que está nos aborrecendo. Senhor, a Tua palavra diz que quando nós passarmos por aflições, nós deveríamos ter por alegria, porque as aflições é que moldam o nosso caráter, ó Deus. Senhor, se alguma aflição está passando o irmão ou a irmã, é porque Tu queres consertar a vida dele, Senhor. Quer, Senhor, que ele supere. Senhor, há pessoas que estão usando válvulas de escapes, e essa válvula de escape muitas vezes é a desobediência da Tua palavra. Quebra, Senhor, esse espírito de desobediência e coloca no coração o desejo, Senhor, de viver integralmente. Não permita, Senhor, que os corações dessas pessoas sejam dono das suas vidas, mas que seja o Espírito Santo que controle a vida dela, que seja a palavra de Deus trazendo a resposta. Senhor, abre o desejo de oração no coração do Teu povo, para buscar a Tua face, porque nós sabemos que quando nós oramos, as orações chegam à Tua presença, o incenso chega à Tua presença, e Tu responde à oração que é feita com fé. Pai, tira agora o desânimo, tira agora, Senhor, todos os pensamentos de medo, de tristeza, do coração do Teu povo, que eles possam saber que só Tu és
Deus, Senhor, Todo-Poderoso, e que a Tua palavra não vai voltar vazia, se nós obedecermos a ela, ela se cumprirá, Senhor. Pai, eu oro agora, eu peço agora que as pessoas que estão tendo dificuldades em algum setor da sua vida, Pai, seja quebrada toda a influência do maligno, e que elas tomem uma decisão, como o povo de Israel tomou, de obedecer a Tua palavra, de buscar a Tua face, e saber que se há alguma resposta, essa resposta vem do Senhor. Como diz o salmista, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia! Pai, a minha solução não vem do mundo, não vem do meu querer, mas vem da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Leva-nos em paz na Tua presença. Não permita que o inimigo roube aquilo que Tu acrescentaste e revelaste. Aumenta essa revelação no coração. Traz um crescimento dessa revelação no pensamento, que a nossa mente durante a semana possa pensar na Tua palavra, escutada aqui, lida, Senhor, cantada, e que ela inunde nossos corações. Em nome de Jesus eu oro, eu te agradeço, e que o povo de Deus diga amém, diga amém. Irmãos, olha, amanhã é segunda-feira, não se esqueça que você, independente do lugar que você esteja, você sempre está na presença de Deus. Amém? Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.